pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre os meus aplicativos de viagem, os aplicativos que eu uso sempre e que não saem do meu celular. Então já deixa um like nesse vídeo porque eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Eu resolvi separar esse vídeo por categorias para ficar um vídeo mais fácil, mais explicativo. Então ele tá separado entre voos, hospedagem, aplicativos aleatórios, aluguel de carro, ônibus, essas coisas, beleza? Então, gente, só pra falar pra vocês aqui rapidamente, eu tenho uma pastinha no meu celular só com esses aplicativos de viagem, de buscador de passagem aérea, de hotéis e esse tipo de coisa, beleza? Então, nessa minha pastinha, eu tenho os primeiros aplicativos de voo, que também é como a gente começa a planejar uma viagem, né? Então, é pesquisando passagem aérea, é pesquisando ônibus ou até mesmo o aluguel de um carro. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre os voos. Quanto aos voos, eu tenho 4 aplicativos que eu uso muito, e o primeiro deles é o Skyscanner, e eu gosto muito do Skyscanner, apesar dele ser um buscador no geral. Ele busca passagem aérea, ele busca hotéis, ele busca aluguel de carro. Eu uso muito ele para passagens aéreas, eu nunca usei ele para buscar hotéis, aluguel de carro às vezes eu uso. Mas eu uso muito ele pra voos. E por quê? Eu gosto muito dele porque você consegue procurar passagens multicidades. Então, por exemplo, no meu mochilinho pela Europa do ano passado, eu fiz um voo de Nova York pra Dublin e a minha volta foi de Londres pra New Jersey. Então, foram passagens totalmente aleatórias e que eu pesquisei dessa forma no Skyscanner. Eu vim no multicidades, passagens multicidades, que é o round trip, porque meu celular está em inglês. Então, eu peguei, vim aqui, coloquei Nova York e depois coloquei Dublin, bem tranquilo. E logo embaixo coloquei as datas e etc e tal. E depois eu coloquei de onde que eu queria voltar, que seria Londres, pra Newark. Porque Newark, ele é um aeroporto que fica muito mais perto de casa. E normalmente quando eu volto de viagem de avião, eu gosto de voltar bem tarde, pra aproveitar ao máximo daquele momento no lugar. Então normalmente eu pego passagem pra 10 horas da noite, 11 horas da noite. E aí eu durmo muito pouco e eu me recupero e está tudo bem, entendeu? Então eu acabo fazendo esse tipo de pesquisa pelo Skyscanner, por isso eu gosto muito dele. Outro aplicativo que eu uso bastante é o Hopper. E eu gosto muito dele por quê? Porque ele tem uma forma muito educativa de mostrar os meses de pico para você comprar uma passagem aérea. Esse aplicativo, ele me mostra quais seriam os dias onde as passagens estariam mais caras e mais baratas. E ele usa uma forma muito educativa de cores, por exemplo, verde seria o mais barato, o amarelo o mais ou menos, o laranja já tá um pouquinho mais caro e o vermelho é porque está muito caro, porque é um dia de pico de passagem aérea. Então eu gosto muito do Hopper por conta disso, e normalmente as passagens que eu encontro tanto no Skyscanner quanto no Hopper, elas têm o mesmo preço, é uma coisa muito louca. Mas eu gosto de olhar o Hopper pra ver os dias mais ou menos quando que vai estar melhor. Já o Kayak, ele segue também a mesma linha desses outros dois aplicativos, e ele também, você também consegue pesquisar passagens multicidades, assim como também o Hopper. E ele segue a mesma linha, gente, acredite ou não, eu acabo olhando passagem nesses 3 aplicativos. E muitas das vezes o que eu acho engraçado é que esses 3, eles são buscadores, eles não compram passagens aéreas assim como Decolar no Brasil e revende mais barato, não sei como é que eles fazem isso, mas enfim. Esses 3, eles são buscadores de passagens aéreas e eles vão te direcionar para o site onde está com a passagem aérea mais barata. Então, independente disso, eu gosto muito desses 3 aplicativos, então eu espero que dê certo pra vocês também. Outro app de passagem aérea que eu uso muito e que ele já tem uma proposta totalmente diferente dos outros 3, porque aqueles outros 3 são buscadores, é o Fly Delta. O Fly Delta, ele funciona um pouco diferente, porque ele é um aplicativo de milhas. Como que funciona?
Bom, eu fiz um cartão de crédito chamado Delta Sky Miles, que ele é do American Express. E aí, eu peguei uma promoção nesse cartão de crédito que funcionaria da seguinte forma. Fiz o cartão de crédito e nos 3 primeiros meses, se eu gastasse $2.000 nesses cartões de crédito, eu ganharia 60 mil milhas. E aí, isso aconteceu, né? Gastei os $2.000 nesse cartão de crédito. Inclusive, já gastei mais, já ganhei mais milhas com ele. E aí, eu já ganhei as minhas 60 mil milhas. Então, nesse aplicativo, no Fly Delta, eu consigo ver a quantidade de milhas que eu tenho disponível, que aqui no caso são 63 mil milhas, né, que eu acabei comprando coisas nesse cartão logo depois dessas 60 mil milhas, e eu ganhei essas 3 mil milhas conforme eu fui usando o cartão. Então, conforme você vai usando o cartão, claro, tem algumas coisas que você ganha mais milhas. Por exemplo, a minha passagem de Los Angeles que eu comprei uma passagem da Delta no cartão, né, nesse cartão Delta Sky Miles, e aí ele me deu o dobro de milhas, apesar de ser uma passagem bem barata. E aí eu fui usando, entre outras coisas, eu faço groceries pra minha host family, então eu acabei gastando essas $2.000, tudo com coisa da minha host family, então pra mim ele compensa muito. Então, o que eu faço nesse aplicativo, basicamente? Eu consigo olhar as minhas milhas e consigo pesquisar passagens aéreas, sabe? Só pra vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui uma passagem de São Francisco a Los Angeles. E aí ele me mostra mais ou menos quanto que seria em milhas. Ele me mostra em dólares e também ele me mostra em milhas, por exemplo. Neste caso, para eu ir para Los Angeles, eu gastaria 10 mil milhas e uma taxinha de embarque aí de $11,20. É basicamente isso, o Delta Sky Miles. Eu estou guardando essas milhas para fazer uma viagem dos meus sonhos e que eu quero muito aqui nos Estados Unidos e que ela acontecerá em breve. Então, é para isso que eu estou guardando essas milhas e vou tentar conseguir mais milhas com isso. Bom, pessoal, para passagens de ônibus, eu costumo usar 4 aplicativos que eu ainda tenho no meu celular, apesar de eu não usar muito aqui, porque a Califórnia é uma proposta de viagem totalmente diferente da East Coast. É completamente diferente. Eu usava estes 4 aplicativos, basicamente, quando eu estava na East Coast, lá em New Jersey, porque lá era muito fácil você viajar de ônibus. Não que aqui não seja, que daí você ainda tem as possibilidades, mas são viagens mais longas. Lá em New Jersey, não. Você tinha a opção de pegar um trem ou de você pegar o ônibus. O trem, ele costumava ser muito mais caro, então eu optava pelo ônibus porque era muito mais barato e eram lugares muito próximos. Por exemplo, eu visitei Washington DC, Filadélfia, Boston, Connecticut, tudo de ônibus. Então eu vou mostrar pra vocês quais são os aplicativos. Então, o primeiro deles é o Wanderu, que ele é basicamente um aplicativo para você, é um buscador, assim como é o Skyscanner e os outros aplicativos de voos que eu passei para vocês, porém ele é um buscador de ônibus. Você coloca aqui, por exemplo, eu coloquei Nova York, New York City, Hartford, que é a capital de Connecticut, para eu ir, sei lá, agora, dia 21 de novembro. E aí, olha, ele dá a opção de várias linhas de ônibus, que nem me deu Peter Pan, me deu Greyhound e outras linhas também. Ó, me deu uma opção de trem. Pra vocês terem uma ideia, a opção de ônibus mais barato que ele me deu foi de $12 e a opção de trem é de $48. Tipo, não tem condições. Então eu pegaria provavelmente a opção aqui de $12, tranquilo. É uma viagem muito rápida, porque Connecticut fica do lado de Nova York. É uma viagem bem tranquila. Outros aplicativos que eu costumava usar são os aplicativos das próprias companhias de ônibus, porque muitas vezes no Wanderu, não sei o que acontecia, às vezes a passagem saía um pouco mais cara, era só pra eu ter uma ideia de onde estava mais barato. E aí eu ia no aplicativo da companhia, da passagem mesmo, de ônibus, e aí essa passagem ela acabava sendo um pouco mais barata, acredite ou não. Então, as companhias de ônibus que eu tenho o aplicativo ainda no meu celular é o Megabus, e eu também tenho o aplicativo da Greyhound, que é uma companhia de ônibus daqui dos Estados Unidos.
O legal do Megabus é que o Megabus, às vezes, ele disponibiliza passagens a $1, mas são aquelas passagens, assim, bem aleatórias, tipo numa quarta-feira, numa quinta-feira. Então, é muito legal se você, sei lá, se a sua host family te deu uma semana off, você ficou sabendo uma semana antes, e aí você vai no aplicativo do Megabus e você começa a olhar passagens aleatórias para alguns lugares perto. De repente, você acha uma passagem de $1. Eu consegui pegar uma passagem de $1, mas não foi aqui nos Estados Unidos, foi na minha primeira viagem pra Europa. Lá em 2017 eu consegui pegar uma passagem de €1, né, eu não lembro pra onde foi, mas eu consegui, porque também tem Megabus na Europa, não tem só aqui nos Estados Unidos, tem na Europa também. E a Greyhound é mais uma das companhias de ônibus aqui dos Estados Unidos, então é um aplicativo totalmente dessa companhia de ônibus, assim como também é o Peter Pan, que eu não tenho mais, eu acho, aqui no meu celular. Eu não tenho mais, mas também era um outro aplicativo que eu usava bastante. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre aluguel de carro. No meu primeiro ano como au pair, eu acho que eu só aluguei um carro na Flórida, que eu aluguei em Orlando, e depois disso eu não aluguei mais, só cheguei a alugar carro aqui na Califórnia, porque como eu falei pra vocês, Califórnia é uma proposta totalmente diferente de viagem. Aqui você vai precisar de um carro pra viajar, então eu acabo alugando o carro, porque a minha host family não disponibiliza um carro pra mim pra eu viajar no meu tempo off, então eu acabo alugando o carro. Então, os aplicativos que eu costumo usar pra pesquisar aluguel de carro é o Skyscanner e o Kayak. Eles têm essa opção de aluguel de carro e que eu gosto muito, eu acho muito legal, e eu encontro vários aluguéis muito baratos. Eu, por ser maior de 25 anos, o aluguel de um carro pra mim fica muito mais em conta do que uma pessoa menor de 25 anos, porque na visão deles é como se uma pessoa menor de 25 anos, né, que você está ali entre a faixa do 21 aos 25 anos, você é muito mais propício a bater o carro. Então alugar um carro aqui nos Estados Unidos acaba sendo um pouco mais caro do que o normal. Então eu uso esses dois aplicativos e também uso o Turo. O Turo nada mais é que você alugar o carro de outras pessoas. É como se fosse um Airbnb de carros, eu acho que eu posso dizer assim. E aí você pode combinar um lugar para ir buscar o carro. Às vezes eles podem deixar o carro também perto de onde você está, mas eles vão cobrar uma quantia. Eu nunca usei o Turo, normalmente eu pesquiso muito no Turo e eu acabo achando para alugar numa locadora muito mais barato do que um carro pelo Turo. Então, às vezes, eu opto muito mais por alugar na locadora. Mas eu ainda quero tentar alugar um carro pelo Turo, sabe? Eu acho que essa é uma experiência muito legal. Falando agora de hospedagem, eu vou mostrar pra vocês 4 aplicativos que eu uso muito quando se trata desse assunto, e tem 2 em particular que eu uso bastante. O primeiro deles é o Booking. Eu uso muito o Booking, gente. Eu gosto muito do Booking, eu acho ele muito fácil de usar. Ele também tem a opção pra você olhar aluguel de carro, mas eu nunca usei. Eu uso normalmente aqueles dois, mas você pode testar também. E eu gosto muito do Booking porque eu já fiz inúmeras reservas e eles têm meio que um programa de fidelidade, que seria o Genius. Alguns lugares você consegue um desconto de 10% na hospedagem, ou você consegue alguns benefícios como café da manhã, esse tipo de coisa. Então eu gosto muito de reservar hospedagem pelo Booking. E no Booking não tem só opções de hotéis, ele também tem opção de hostel, porque eu gosto muito de ficar em hostel por ser uma opção mais barata que o hotel. Então eu reservo bastante coisa pelo Booking. Inclusive, gente, eu tenho um código de desconto para a maioria desses aplicativos de viagem, então eu vou deixar todos os meus códigos aqui na descrição para vocês. Então, se for a sua primeira vez que você vai usar algum desses aplicativos, só você clicar no link aqui que ele te dá um desconto para reserva. Então eu vou deixar linkado de cada aplicativo o link do desconto, beleza? Acho que deu para entender, né? Um outro aplicativo que eu uso muito é o Hostelworld. Eu gosto muito do Hostelworld. Por que que eu uso ele apesar de usar muito o Booking?
Porque às vezes eu estou indo pra algum lugar e aí naquele lugar eu achei que as hospedagens estavam muito caras e tal, alguma coisa errada com o Booking. Então eu olho no Hostel World e aí eu descubro, porque tem muitos hostels que não estão disponíveis no Booking e eles estão todos no Hostel World. Então o Hostel World é um buscador de hostel pelo mundo. Você só vai encontrar hostel nesse buscador. E eu, como eu falei, eu gosto muito de ficar em hostel. Eu olho hostel no Booking, eu olho também no Hostel World. E tem muitos desses hostels que não estão disponíveis no Booking, então eu acabo reservando pelo Hostel World. O próximo aplicativo que eu uso muito, mas só passei a usar aqui nos Estados Unidos, é o Airbnb, que nada mais é que você alugar um espaço, uma casa ou, sei lá, um trailer. Você pode alugar um espaço para você ficar, só que você aluga diretamente de uma pessoa física. Ela reserva aquele espaço ali para você. Então, por exemplo, agora na minha última viagem, que foi pro Joshua Tree National Park, nós ficamos em um trailer e nós alugamos esse trailer pelo Airbnb. Eu acho muito legal o Airbnb, uma pena que eu só descobri ele agora e as possibilidades que você pode ter nele. E foi muito legal, a gente teve uma experiência super legal. E o Airbnb você também consegue alugar, reservar experiências. Por exemplo, o host lá da casa, né, a pessoa que está alugando a casa pra você, você chama ele de host, o seu host, ele pode, sei lá, disponibilizar um passeio de barco em algum lugar lá, pra onde você vai, sei lá. Você pode reservar experiências também. E uma coisa que eu acho muito legal. E eu amei ficar num trailer, foi uma experiência, assim, incrível e que eu acho que eu vou fazer de novo, provavelmente aqui na Califórnia. Então, eu vou deixar também o link do Airbnb aqui embaixo, caso vocês queiram um descontinho, né? E seja a sua primeira vez reservando um Airbnb. O próximo aplicativo de hospedagem é o Couchsurfing. Eu ainda não usei o Couchsurfing, mas eu pretendo usar em algum momento aqui da minha vida. Como que funciona o Couchsurfing? Couchsurfing, ele é uma comunidade de viajantes, onde você pode disponibilizar a sua casa para algum viajante ficar, ou você pode ficar na casa de uma pessoa que você não conhece ao redor do mundo e totalmente de graça. Como eu disse, é uma comunidade de viajantes antes de tudo, tá? Então você não pode chegar aqui no Couchsurfing, sei lá, ai, quero ficar em tal lugar do mundo e mandar uma mensagem pra essa pessoa falando: oi, posso ficar na sua casa? Não é assim que funciona. Então, antes de tudo, você tem que fazer uma amizade, né, com a pessoa, onde você quer ficar, na casa dela, etc e tal. E se ela ver que você é uma pessoa bacana, ela pode oferecer pra você ficar na casa dela. Normalmente, quando as pessoas elas ficam em Couchsurfing, elas acabam levando uma lembrancinha pro host, algo da sua cidade natal. E eu acho uma coisa muito legal o Couchsurfing, você vê muitas pessoas viajando e ficando em lugares totalmente de graça. Eu normalmente, o meu Couchsurfing atual, o que é? É ficar na casa das minhas amigas au pairs. Eu já fiz um Couchsurfing aí por várias casas, já fiquei na casa da minha amiga na Geórgia, já fiquei na casa da minha amiga no Colorado, já fiquei... onde mais? Já fiquei na casa da minha amiga em Washington DC. Então é uma forma de você economizar com hospedagem, né? Então, quando você conhece meninas de outros estados aqui nos Estados Unidos, você pode propor de você ficar na casa dela e ela ficar na sua casa também. E é aquele conceito, né, gente? É um rolê sem frescura. Tanto esse Couchsurfing das au pairs, como o próprio aplicativo Couchsurfing, a proposta é você ficar no sofá de uma pessoa, como o mesmo nome fala aí, é couch, de sofá, surfing, como se você surfasse no sofá da pessoa, na casa ali da pessoa. Então é um rolê totalmente sem frescuras, você provavelmente pode não ter um quarto pra você, assim como você pode ter, assim como você pode ter que dormir num saco de dormir no chão ou no próprio sofá, e assim vai indo. A ideia é você economizar com hospedagem e viajar ao redor do mundo. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns dos meus aplicativos aleatórios, se assim posso dizer, que são aplicativos que eu uso antes, durante e após a viagem, eu acho que eu posso dizer assim. E o primeiro deles é o Google Maps.
Gente, eu amo o Google Maps. Falem mal, falem bem. Eu amo esse aplicativo, eu uso ele pra tudo. E eu tenho uma função dele que eu gosto muito, que é o Maps Offline, que depois eu posso fazer um vídeo só falando dessa função do Google Maps. E eu acho muito legal, por quê? Porque no Maps Offline você pode salvar o mapa ali da região e se você estiver sem internet, você vai ter ali todos os lugares salvos no seu aplicativo. E é sensacional, entendeu? É sensacional isso. Por exemplo, nessa minha última viagem, lá dentro do Parque Nacional, não tinha sinal de celular. Então nós fizemos tudo pelo Google Maps Offline. E aí ele me deu a rota certinho de carro para ir para os lugares. Então foi incrível. É um aplicativo sensacional se você sabe como usar. Então eu posso falar disso mais em um próximo vídeo só sobre o Google Maps. Então se você gosta dessa ideia, deixa aqui nos comentários se você quer esse vídeo, beleza? Outro aplicativo que eu uso muito aqui nos Estados Unidos é o Tip Calculator. O que é isso? Aqui nos Estados Unidos, quando você vai comer fora, em um restaurante legal, etc e tal, você tem que pagar uma gorjeta, que aqui eles chamam de tip. Tip é gorjeta em inglês. Então, você tem que pagar uma tip. E essa tip, ela pode ser de 15% se você gostou do serviço, mas estava ok. Ou 20% se você gostou muito do serviço. Ou 10% se foi uma mixaria. Mesmo se você não gostou do serviço ali que foi prestado, naquela hora você tem que dar a tip, só que aí você dá uma tip baixa, entendeu? E aí, nesse aplicativo, o Tip Calculator é aquele aplicativo de pessoa preguiçosa que não quer entrar na calculadora e fazer as contas. Então, o que você faz aqui no Tip Calculator? Você pode colocar quanto você gastou, por exemplo, posso jogar aqui um valor aleatório, e aí você pode selecionar o percentual de tip que você quer dar, de gorjeta. Por exemplo, se eu selecionar aqui 15%, ele já vai me dar o valor da tip e quanto vai ficar o valor total da conta com a tip. E aí você também pode dividir a conta entre as pessoas da mesa. É um aplicativo muito legal e é aquilo, é pra agilizar ali. Você tá ali na mesa, você quer ir embora logo, você vem aqui, coloca os valores, coloca o percentual da tip que você quer dar e é isso. Beleza? Fechou, vai embora. Então eu uso muito esse aplicativo aqui nos Estados Unidos. Outro aplicativo que eu uso muito e gosto bastante, principalmente para viagens em grupo, né, viagens com mais de uma pessoa, é o Splitwise. O que é o Splitwise? O Splitwise é um aplicativo onde você consegue dividir as despesas do grupo. Por exemplo, agora que eu fui para Joshua Tree, eu tenho um grupo no Splitwise com as meninas que fizeram a viagem comigo, e nesse grupo a gente colocou todas as despesas que nós tivemos em conjunto. Por exemplo, hospedagem, o aluguel do carro, compras no supermercado, esse tipo de coisa, gasolina ou até mesmo coisinhas pequenas. E quando você... primeiro, você tem que se cadastrar no Splitwise, todas as pessoas do grupo, elas têm que se cadastrar no Splitwise para conseguir visualizar o grupo. Então, voltando aqui, né, recapitulando. No Splitwise, você pode colocar, né, todas as suas despesas, e aí ele meio que distribui as despesas de uma forma inteligente. Por exemplo, eu estou devendo para a Aline $30, por exemplo. Mas a Aline, ela tá me devendo 50, então ele já meio que vai fazer essa conta pra você. Além disso, se tiver outras dívidas, vamos supor, se uma pessoa do grupo tem uma dívida com a mesma pessoa que você, sabe? Ele meio que vai fazer uma conta que aquela pessoa vai pagar a outra pessoa e não vai te pagar, que ela fica só uma pessoa pra te pagar uma coisa, sabe? Não sei se deu pra entender, mas ele faz uma conta inteligente pra que você não precisa pagar tantas pessoas do grupo. Posso entrar no detalhe do Splitwise, como que você monta o grupo, como que você faz as coisas, mas é basicamente isso. E aí, quando você for adicionar uma despesa, você pode colocar o valor, você pode colocar o cupom fiscal, né? Você pode tirar uma foto do cupomzinho e postar junto para as pessoas verem, realmente
ela gastou isso mesmo, sabe? Então é um aplicativo muito legal pra viagens em grupo e ele te evita uma dor de cabeça assim de leve, né? Porque é um saco você ficar fazendo viagem em grupo e depois chegar em casa e ficar fazendo conta. Sendo que ali na hora, por exemplo, eu fui, coloquei gasolina, coloquei na hora no Splitwise e foi sucesso. Então o Splitwise ele deixa tudo mais de uma forma organizada, a sua viagem, né? Você fica muito mais tranquilo e você não precisa ficar fazendo conta quando você chegar em casa, porque o aplicativo ele já faz a conta pra você. Um outro aplicativo que eu gosto muito também é o Dipalo, que ele mostra lugares instagramáveis pra você durante a viagem. Então, por exemplo, se você quer ir pra Los Angeles, né, que é o exemplo aqui que eu estou usando pra tudo, você vem aqui, coloca Los Angeles e ele te mostra mais ou menos, né, o que tem na cidade pra fazer. Você pode colocar Explore Places, ele mostra também paredes coloridinhas no lugar pra você tirar foto. É um aplicativo para lugares instagramáveis, então se você gosta de ter fotos legais no seu Instagram, você pode entrar nesse aplicativo que ele vai ser sucesso e você vai encontrar lugares super legais para você tirar fotos durante a sua viagem. Outro aplicativo aleatório que eu uso bastante também é o Happy Call. O Happy Call, ele é um aplicativo para pessoas que não comem carne, né? Se você é vegano, se você é vegetariano, ovo-lacto vegetariano, flexi vegetariano, qualquer coisa do tipo, você pode entrar nesse aplicativo que ele vai te mostrar os restaurantes ali na região que oferecem comida, né, uma refeição vegetariana ou vegana, ovo-lacto vegetariana pra você. E ele funciona mais ou menos como uma comunidade. No Happy Call as pessoas, elas postam fotos da comida, o que elas acharam, se elas gostaram ou não. Então é muito legal. Porém, o que pode ser uma barreira aí pra você é que ele é um aplicativo pago. Eu paguei, eu acho que foi em torno de $4, se eu não me engano, pra ter o Happy Call. Porém, ele é um aplicativo que você paga uma vez e ele é seu pra sempre. Então é um aplicativo que vale muito a pena, principalmente se você for vegano ou vegetariano. Eu gosto bastante. Então, basicamente é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou, já deixa o like, porque esse like vai me ajudar muito. E também se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu tenho algumas ideias de vídeos para fazer para vocês, para ajudá-los a viajar mais durante o intercâmbio de au pair. Então é isso, gente. Um beijo enorme e tchau!